Neemias capítulo 4 nos traz uma reflexão de como podemos vencer as oposições que vêm contra nós quando nós estamos debaixo de uma missão dada pelo Deus Todo-Poderoso. Estejamos preparados para esses momentos de dificuldade, como esteve Neemias. O primeiro ataque é os inimigos se unindo para desestabilizar a obra da reconstrução daquele muro. E o objetivo desse ataque, nos diz o texto, que era para desviar aquelas pessoas do seu objetivo. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que eles iam fazer um ataque, um elemento surpresa para chegar até aonde Neemias estava e destruir a obra. O terceiro método seria a infiltração, ou seja, a infiltração indica que ideologias, pessoas são colocadas dentro de uma obra, dentro da casa de Deus, justamente para se fazer como um de nós, mas não são um de nós. É uma espécie de cavalo de Troia, lembrando o famoso presente que os gregos deram aos seus inimigos, mas dentro daquele objeto, daquele cavalo, havia milhares de soldados, centenas de soldados. A outra tática, ela vem de dentro para fora. São lobos infiltrados no nosso meio, lobos com capa de ovelha, mas o objetivo deles também é destruir. Mas Neemias não perde tempo. É preciso que a gente tenha uma ferramenta, e nós temos à nossa disposição a ferramenta chamada discernimento de espíritos, que é um dom espiritual para a gente detectar se algo vem de Deus ou não. Neemias coloca guardas na muralha dia e noite, enquanto alguns estavam marrumando, outros estavam com as armas na mão. Em tempo de vigilância, em tempo kairós, é o tempo que nós temos que ter bastante cuidado. Neemias faz uma vistoria nas muralhas e diz assim, olha, diz a palavra que ele verifica os pontos altos e baixos, e isso nos traz uma lição importante. Nós temos que fortalecer os pontos fracos, mas também tomar cuidado com os pontos fortes. Temos dois exemplos na história, Pearl Harbor e 11 de setembro. Foram duas estratégias do inimigo. Pearl Harbor era onde jamais os Estados Unidos pensaria que seria atacado. 11 de setembro também foi um lugar considerado invulnerável, onde o inimigo não poderia alcançar. Eram considerados pontos fortes. Meus amados, nós temos que fortalecer os pontos fortes e os pontos fracos. Jesus falando para Pedro, ele disse, Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como se peneira trigo, mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Entretanto, Pedro se considerou autossuficiente e que ele enfrentaria aquela situação da melhor maneira possível na força do seu braço. Pedro fracassa, porque nós não podemos nos descuidar. A palavra do Senhor diz, vigiai, estai alerta. Vigilância significa estar com olhos bem abertos, olhos espirituais abertos, e como um sentinela, nós temos que estar atento nesses últimos dias, principalmente os ataques que vêm contra a família, de
todos os lados nós temos visto esses ataques do inimigo no sentido de destruição da família. A igreja não pode dormir. É tempo de nós estarmos em alerta. Neemias chama o povo, Neemias chama todas as famílias para o combate. E ele dá uma ordem dizendo: pelejai pelos vossos filhos, esposas e mulheres. Isso significando que, no tempo em que nós estamos vivendo, a guerra contra a família é uma guerra violenta, mas nós temos que estar revestidos da armadura de Deus em oração. A palavra do Senhor diz que Deus desfez o conselho do inimigo. E Deus desfez o conselho do inimigo porque o povo estava em alerta, estava em estado de guerra espiritual, em oração, e Deus frustrou os planos do inimigo. Assim Deus quer fazer em tudo aquilo que nós estamos levantando para o seu reino. E aqui fica o alerta para nós. Temos que continuar intercedendo pelo nosso país, para que o governo de Deus venha sobre essa nação e estarmos alerta para as infiltrações e os ataques de Satanás. Mas a palavra do Senhor diz: maior é aquele que está conosco. Deus abençoe você.